Numa manhã ensolarada, Adi, um garoto de 16 anos, deita-se sob uma árvore ouvindo sua música favorita, até que uma folha cai em sua cabeça. Ao abrir os olhos, ele percebe um gato em um galho. Mas ele vê que o gato está curtindo lá em cima, sem medo, então ele se levanta e desce a colina. No caminho para casa, Dee pensava na sua vida, em como era uma pessoa comum, totalmente infeliz, solitária, um fracasso nos relacionamentos amorosos, vivendo uma vida bem estereotipada. E ao parar na calçada, esperando o semáforo, havia crianças da mesma série brincando, correndo umas atrás das outras, até que uma delas quase foi para a rua. Mas Tia segurou a tempo e seguiu seu caminho, sentindo-se irritado. Quando Jay chegou em casa, começou a preparar a comida que comprou no mercado, praticando sua habilidade favorita, cozinhar. Ele era famoso na família pela comida deliciosa, o rei do ramen. Mas ao terminar de cozinhar o ramen, foi surpreendido pelo surgimento de uma garota de outra dimensão no meio da sua cozinha. A tigela de ramen caiu da sua mão, em choque. Quando ela percebeu, encolheu, correu para a tigela antes que tocasse o chão, pegou-a, comeu todo o ramen e expressou sua admiração pela comida. Quando Jaya se surpreende que ela pode falar, ela se vira e diz que seu nome é Dora. Sua reação foi pegá-la e jogá-la para fora de casa. Ele tentou se convencer de que estava alucinando, mas ela voltou e sentou-se perto dos pratos. Então, ele a pegou e a jogou pela janela de novo. Quando perguntou o que ela era, ela disse ser um espírito invocado e que a tigela de ramen só encheu 1/3 do estômago dela, precisando de mais poder. Então, ela usou seu poder, abriu a geladeira dele e engoliu toda a comida. Guy tentou se livrar dela, jogou-a no banheiro e a afogou no esgoto, mas foi inútil. Então, Jay desistiu e começou a perguntar quem ela era e por que estava em sua casa. Ela disse que era um espírito invocado de 3 milhões de anos e que as pessoas usavam oferendas de comida e rituais para invocar espíritos. E que ele a despertou do sono, fazendo-a vir até ele por causa da sua comida deliciosa. Percebendo que a lenda dos invocadores, que tem o poder de invocar espíritos, poeira e estrelas, era verdadeira, Dig se vestiu, saiu de casa e disse que estava atrasado para a aula. No caminho, ele pensava e se perguntava sobre o que aconteceu e não queria se envolver em nada. Ele estava com fome enquanto pedalava e esperava que Dora tivesse ido embora ao chegar em casa, mas se surpreendeu ao vê-la sentada no semáforo. Ele pedalou o mais rápido que pôde para evitá-la, mas ela voou sobre ele, agarrou seu cabelo e disse que era uma deusa que poderia realizar todos os seus desejos e dar-lhe tudo o que quisesse, perseguindo-o até que ele conseguiu escapar dela numa rua lateral. Depois que G chegou à escola, sentou-se na aula, distraído o tempo todo, até ser surpreendido por Dora na janela. Ele fechou a cortina, mas ela apareceu pela mesa e pediu que ele não tentasse evitá-la e que fizesse um contrato com ela. Mas ele sentiu raiva e levantou-se da cadeira e seus colegas o olharam estranho e riram dele. Dora aproveitou que ninguém a via, só ele, e continuou a distraí-lo durante toda a aula. Depois de um tempo, ele a encontrou dormindo em cima da cabeça do professor. Ele saiu sorrateiramente da sala e decidiu ir para outro lugar. Naquele momento, havia uma garota com um envelope na mão. Quando viu Jai à sua frente, ela surgiu por trás de uma árvore e pediu que ele aceitasse a carta dela. Dora havia pulado na mochila dele sem que ele percebesse, e quando Jai estava prestes a pegar a carta da garota, ela disse que poderia ser uma carta de amor. Ele ficou bravo ao perceber que ela estava por perto, jogou a mochila no chão e gritou para ela se afastar. A garota pensou que ele estava falando com ela e fugiu chorando, e Dee se sentiu provocado por Dora. À noite, Dee subiu a colina e Dora estava deitada sob uma árvore. Dee se aproximou dela com uma enorme sacola de vários tipos de comida e a jogou em sua direção. Depois pegou incensos e tentou implorar para que ela saísse da sua vida. Dora ficou triste e se transformou em sua forma completa, dizendo que se ele a abandonasse sem um contrato, ela seria condenada a vagar sozinha pelo mundo até desaparecer. Pediu que dessem um passeio juntos, como seu último desejo antes de partir. G sentiu emoções conflitantes, mas concordou em atender ao pedido dela. Dora pegou a mão dele e disse que queria mostrar como o mundo era através dos olhos dela, e deu a ele um pouco do seu poder para começar a ver as pessoas e as coisas ao redor de forma diferente. Dora disse que todos têm a capacidade de invocar, mas não entendem o mundo de verdade e não conseguem senti-lo, e que as poucas pessoas que conseguem sentir e interagir com o mundo com todo o seu ser são chamadas de invocadores, e ele é um deles. Então ela se aproximou e disse que invocadores podem fazer muitas coisas milagrosas. Pegou a mão dele e emitiu um poder mágico que a fez crescer. Ele conseguiu estendê-la por um longo caminho até agarrar a árvore e arrancá-la. Dora disse que invocadores têm o poder de destruir ou salvar o mundo, e que ele descobrirá quem é em sua jornada, não importa o caminho que escolha. Então ela ofereceu explorar o novo mundo com ela. Quando ela pegou a mão dele, ele se surpreendeu com o surgimento de uma grande energia através das mãos. E então, um halo de energia mágica se formou ao redor deles até tudo desaparecer em poucos segundos. E Dora voltou ao corpo de criança feliz e disse que conseguiu prendê-lo e fazê-lo assinar um contrato com ela que o impede de se livrar dela permanentemente. Dora subiu nas costas dele e abriu as asas, então se agarrou a ele com força enquanto voavam sobre a cidade. Mas de repente, ela disse que o modo de voo gasta muita energia e que estava com fome agora, e a aterrissagem começou abruptamente.
À noite, Dora estava sentada ao lado de Ji em seu quarto, enfaixando suas feridas após a terrível queda de grande altura por causa dela. Ela também usou algumas ataduras para os ferimentos dela, e se surpreendeu que a eletricidade da casa havia sido cortada. Ele disse que esqueceu de pagar a conta. Dora pegou a mão dele e invocou o poder do fogo da palma, e uma pequena bola de luz se espalhou pelo teto, dizendo que era a luz dos vagalumes, e que também tinha o poder de curar feridas, e que os ferimentos dele sumiriam até amanhã de manhã. Ela disse que levaria 3 dias para falar sobre isso, e começou a se lembrar do passado, dos conflitos, guerras e de sua criação, até que entrou em pânico, perdeu a consciência e caiu em sono profundo. No dia seguinte, Ji e Dora sentam no campo esportivo da escola, e Ji diz a ela que suas roupas não combinam com o lugar onde estão. Ela diz que pessoas normais não podem vê-la, então Ji se surpreende ao ver sua foto no noticiário, voando sobre a cidade na noite anterior, e notícias sobre a árvore que ele arrancou por causa de Dora. Ji ficou confuso e preferiu ficar escondido por um tempo para que as pessoas o esquecessem. Mas Dora foi surpreendida pelo surgimento de uma planta comestível ao lado dela, e a planta tentou comê-la enquanto Ji estava ocupado com seu telefone e música. E quando ele se virou, descobriu que a planta havia engolido Dora e a perseguia pela escola. Dora continuava pedindo a G para ajudá-la a sair da planta. Ele perguntou por que ela não podia usar seu poder para sair, e ela disse que não podia fazer nada se estivesse a uma certa distância dele, por isso estava tão perto e o incomodava o tempo todo. Quando G se aproximou da planta veloz, tentou pular nela de cima, mas a planta jogou algumas folhas nos olhos dele e o distraiu, e G caiu contra a parede. Mas ele se levantou de novo para perseguir a planta. E no seu caminho, um homem grande apareceu à sua frente e disse que era o irmão da garota que ele rejeitou ontem, quando ela tentou expressar seus sentimentos por ele. Então o homem trouxe uma pilha de pedras e as colocou na frente da irmã. A garota quebrou as pedras com um golpe e as pessoas se reuniram ao redor dela, aplaudindo e a encorajando. Então o irmão dela disse que ele tinha uma última chance de aceitar o amor dela e o convidou para se juntar ao clube de artes marciais. Enquanto isso, G tentava se concentrar para encontrar Dora e a planta através do seu poder, e seguiu em direção a ela quando a encontrou, ignorando os sentimentos da garota e as palavras do irmão novamente. Dora disse que o poder do espírito invocado diminui à medida que se afasta do invocador, e ele perderia o elo telepático entre eles se não a salvasse. Mas ele foi surpreendido pela presença de um jovem que estava falando com ela. Ele se surpreendeu ao encontrar um jovem falando com ele, dizendo que sabia tudo sobre ele, que ele era uma pessoa extraordinária, que era igual a ele, e oferecendo-se para se juntar à Sociedade de Pesquisa Paranormal Humana. Ele notou uma planta andando atrás dele, então correu, agarrou-a e a imobilizou, mas percebeu que era apenas uma garota e a planta o custou. Dora pediu que ele se apressasse para encontrá-la porque seus poderes estavam prestes a acabar. Então G tentou se concentrar e ouvir a telepatia deles até conseguir localizá-la. E quando chegou lá, continuou procurando por ela em todo lugar, mas parou por um tempo e começou a pensar. E ele estava tentando se livrar dela ontem, e falhou. E se ele a deixasse dentro daquela planta, se livraria dela permanentemente. Dora ficou chocada com o pensamento de G de que ele pretendia se livrar dela, e ela sentiu raiva e continuou batendo no estômago da planta por dentro, forçando-a a se mover, enquanto a planta tentava se disfarçar para que G não a notasse. Mas ele a encontrou depois de notar seus movimentos estranhos. Quando ele se aproximou, Dora recuperou a força e conseguiu sair da planta, mas ela estava completamente nua, e bateu na planta até que ela desistiu e fugiu deles. Então G tirou o casaco e deu a ela para cobrir o corpo. Então ele notou que a planta não fugiu, mas voltou para sua mestra, que era uma garota da mesma idade de G. Dora tentou atacar a garota, mas ela desapareceu num piscar de olhos, e Dora ficou muito brava. Então G se aproximou dela, deu um tapinha na cabeça e disse que eles deveriam ir embora e não causar mais problemas. Dora perguntou como ele sabia que a garota era uma invocadora. G disse que deduziu isso do fato de que as pessoas ao redor não conseguiam ver a planta. Ele explicou que era um espírito, e se alguém pudesse armar uma armadilha para ele, deveria ser capaz de vê-lo. E se pudessem vê-lo, significava que também eram invocados. Ele também conseguiu determinar que a família dela administrava sua escola secundária pelo logotipo no brinco dela. Dora ficou fascinada com suas investigações e deduções, mas G a frustrou dizendo que estava apenas brincando com ela, e que só vislumbrou a garota quando ela apareceu na multidão. Naquele momento, a garota e a planta estavam na sala do diretor. A planta pediu desculpas a ele pelo fracasso da missão e disse que haviam decidido recuar para que as coisas não saíssem do controle. Mas o diretor disse que assumiria caso perdessem o controle e ordenou que fizessem qualquer coisa que fizesse G e Dora usarem suas habilidades completas. Depois disso, a garota saiu da sala do diretor e continuou andando pelo corredor, com todos os alunos a olhando com admiração, até que se aproximou da sala de aula de G, foi até ele, deixou um envelope em sua mesa e saiu rapidamente sem dizer uma palavra. Um de seus colegas pegou o envelope e o leu, e G soube que ela o esperava na floresta depois da escola. Após o fim do dia letivo, seus colegas continuaram seguindo-o no caminho, ansiosos para vê-lo com a garota. Então o irmão da garota que ele rejeitou apareceu novamente à sua frente e jurou matá-lo por partir o coração de sua irmã e roubar a garota de quem ele gostava. Mas G ignorou tudo isso e continuou seu caminho para a floresta. Ao chegar, G notou o gato branco novamente em um galho. Ele pensou que era um fantasma, pois não sentiu que o estava seguindo todo esse tempo, e continuou seu caminho, enquanto seus colegas ainda o seguiam até ficarem presos em algumas plantas que dificultavam seu movimento.
G e Dora chegaram a um beco sem saída na floresta. Ele se perguntou para onde ir e encontrou uma floresta mágica abrindo caminho entre as árvores, e continuou andando até encontrar a garota sentada no meio das flores e seu espírito começou a falar com eles, e pediu a Ji para lhes dar Dora se ele não quisesse morrer. Ji disse que não se importava com quem eles eram, e que Dora era o animal de estimação da família deles, e ele a protegeria. A garota pegou uma flor e a mirou neles usando seu poder mágico, e eles conseguiram desviar, mas arranhou o rosto de Ji. Então a planta se transformou em um chicote na mão da garota e começou a atacá-los, e Dora tentou encontrar uma maneira de bloqueá-los, e G continuou desviando dos ataques sozinho, enquanto Dora procurava sua arma. Então a garota usou sua habilidade e plantou a alma da planta no solo e se elevou a alguma distância acima dela. Então controlou suas folhas e as mirou nele. A planta sugeriu à garota que matasse Dora, já que haviam conseguido afastá-lo o suficiente dela para que ele não pudesse salvá-la. Então a garota invocou uma árvore enorme do subsolo e a apontou para Dora, que ainda procurava por Ermeshi. A árvore atacou Dora e a fez entrar em pânico. Dora continuou desviando dos golpes da árvore até que a planta conseguiu amarrá-la aos seus galhos e prendê-la ao chão. Assim que a garota estava prestes a esmagar Dora com um último golpe, G correu em sua direção e tentou protegê-la com seu corpo. A planta pensou que Shi havia sido esmagado com ela, mas eles se surpreenderam ao ver um buraco na mão da árvore e pequenas adagas saindo dele. Dora disse que aquela era sua arma lendária, então a garota decidiu executar seu golpe final esmagando-os novamente. G pediu a Dora para usar seu poder nele, como ela havia feito antes. Dora pegou a mão dele e G contra-atacou o punho da árvore e conseguiu bloqueá-lo. A mão da árvore foi cortada e ela tentou pegá-los com a outra mão, mas eles voaram no ar com as asas de Dora e continuaram voando até estarem perto o suficiente dela. E G agarrou a mão dela e Dora lhe deu força nos pés, e G pulou alto e cortou a árvore com as adagas mágicas de Dora. Então ele se afastou o suficiente e encontrou a oportunidade certa para eliminar a árvore depois de conseguir enfraquecê-la com seus ataques. Então ele se dirigiu a ela e a cortou com a adaga até a árvore cair imóvel. E quando ele se virou, encontrou a garota parada ao lado da árvore caída e então a fez desaparecer com sua habilidade. Então Dora quis aproveitar a defesa relaxada dela e atacá-la por trás, e correu em sua direção. Dora se surpreendeu que G bloqueou o golpe dela antes que atingisse a garota. Ela se perguntou sobre o comportamento dele e disse que ele não queria se tornar um assassino, e que a garota não pretendia causar a morte deles, pois não os atacou com toda a sua força. Quando ela perguntou como ele sabia disso, ele disse para ela olhar para trás, e quando Dora o fez, encontrou 4 árvores enormes em pé na frente deles. A planta o parabenizou pelo sucesso em passar no exame, mas Dora falhou. Dora explicou que estava entediada com a luta constante e ofereceu a todos para irem comer e pararem de lutar novamente. A planta ficou furiosa e perguntou a Dora quem ela pensava que era para decidir se continuavam lutando ou não, mas se surpreendeu que a garota queria se juntar a eles para uma refeição. À noite, ela os recebeu em sua casa e fez tigelas de ramen para eles. A garota e a planta ficaram impressionadas com a culinária dele, e a planta pediu desculpas pelo que aconteceu antes. Quando ela perguntou por que os atacou, ela disse que há invocadores bons e maus na cidade, e o mesmo vale para os espíritos. Então ela disse que ela e a garota eram as protetoras da cidade e que ele e Dora haviam passado no teste e conquistado o direito de se juntar a elas. A garota a interrompeu, colocou a comida na boca dela para calar a boca e saiu. Quando o dia seguiu e parou ao lado dela, ela disse que seu nome era Hannah e que ficaria de olho neles o tempo todo, e lhe deu uma flor preta. Ao saírem, Dora e a planta seguiram atrás. G pensou que Hannah estava o convidando para um encontro, mas Hannah não disse nada e saiu de casa com a planta. Então G disse a Dora que ela queria dizer a ele com aquela flor que ele era mau e que pertencia a ela. Depois disso, uma garota loira acordou em um telhado após sonhar com seu irmão andando no meio de um fogo ardente em um lugar vazio e tentou falar com ele, mas ele olhou para ela e então se transformou em um grupo de corvos voando para longe do local. E depois que ela acordou, os gatos se reuniram ao redor dela. Então a garota foi até a cerca e pulou com seu gato. Naquela hora, G estava sentado distraído em uma sala de aula e Dora dormia em sua mesa até que ele e seus colegas foram surpreendidos por uma girafa enfiando a cabeça por uma das janelas. Então, eles encontraram um grupo de guaxinins subindo no pescoço dela e entrando na sala, atacando todos os alunos e causando um tumulto. A professora disse para evacuarem o local imediatamente, então G e Dora foram para a porta dos fundos e encontraram um panda sentado do lado de fora. Quando G saiu da escola, encontrou animais correndo por toda a cidade. A garota loira foi quem causou todo o caos e soltou um exército de macacos para tumultuar a cidade e os locais públicos. Dora arrasta G para algum lugar e diz que como invocador com superpoderes, ele precisa intervir nessas horas. Então eles veem no noticiário que todos os animais do zoológico escaparam e estão nas ruas da cidade. A garota caminhava em meio a todo o caos, desfrutando do pânico entre os humanos, fazendo-os procurar o esconderijo mais próximo, e que a cidade havia se tornado dela e de seus animais. Mas ela se surpreendeu quando Dee pulou em sua direção e a afastou dos animais, e ficou chocada por ele não ter percebido que era ela quem controlava os animais, depois que ele a avisou para não andar distraída para não ser comida por um deles. A garota se levantou, sentindo raiva dele, e G se perguntou sobre ela, e também se surpreendeu ao ver o gato branco perto dele. Então ele a pegou para levá-la de volta para a floresta, mas ela o atacou e arranhou seu rosto, e voltou para a garota novamente, e se perguntou quando ele encontrou a garota indo em direção aos animais e acariciando-os.
Enquanto isso, Hannah e sua planta observavam a situação dos telhados. Então Hannah ordenou que ela se escondesse e resolvesse o assunto rapidamente. Em seguida, pulou e liberou essa habilidade da fruta de fumaça para bloquear a visão deles. Então ficou na frente da garota loira e seus animais, e usou sua habilidade para amarrar os animais nas pontas da planta e então erguê-los invocando um galho de árvore de debaixo da terra. A garota pediu para não machucar os animais, e a planta disse que Hannah a espancaria se ela não parasse de destruir a cidade dela. Então ela perguntou por que todos os animais foram tirados de suas jaulas no parque, e a garota disse que essa cidade sempre foi deles até os humanos a colonizarem e os expulsarem, e que os humanos eram quem deveriam ser colocados nas jaulas. A planta disse a ela que tinha 10 segundos para entregar a alma. A garota disse a eles que só tinham 1 segundo para soltar os amigos, mas Hannah não reagiu. Então a garota ficou brava e tentou surpreendê-la com um ataque. Mas Hannah conseguiu bloquear. A garota usou sua habilidade, aumentou a força das mãos e atacou Hannah com as garras, cortando mechas do cabelo dela. Hannah continuou desviando dos ataques repetidos da garota, enquanto Jay e Dora perguntavam de que lado ele ficaria nessa luta, e a garota continuou atacando Hannah até cortar o rosto dela. Hannah usou sua habilidade para criar uma barreira protetora com a grama, fazendo a garota recuar. Hannah então transformou a planta num chicote e tentou agarrar a garota e amarrá-la, até que conseguiu enrolar o chicote no pé dela, balançando-a e esmagando-a nos prédios ao redor. A garota ficou com raiva e avançou em Hannah, usando seus olhos de águia para desviar dos ataques dela em alta velocidade, depois usando sua velocidade de guepardo para que Hannah não pudesse pegá-la. Aproveitando a distração de Hannah, ela usou sua força de urso para derrubar um peso pesado sobre ela de uma grande altura, mas ela desviou. O urso pegou um pedaço de asfalto e o jogou em Hannah. Então ela usou a planta para prender o asfalto aos objetos ao redor e bloquear o ataque, depois invocou a enorme árvore para enfrentar o urso, e a árvore agarrou 2 pedaços de asfalto e foi em direção a ele. Mas o urso não foi afetado pelo ataque dela, e eles continuaram a lutar um contra o outro com força igual. Enquanto isso, G e Dora analisavam a situação de longe, e G sentiu que Hannah tinha vantagem na luta. Hannah fortaleceu a árvore inserindo a planta nela, e mais 2 mãos apareceram na árvore, que atacou o urso com vários socos até causar dano suficiente. Então a árvore o agarrou com todos os 4 braços para esmagá-lo, e o urso se dividiu em partículas no ar e se transformou em lobos, que começaram a cercar a árvore por todos os lados, e todos pularam em direção a ela ao mesmo tempo, e a árvore tentou jogá-los para longe. Mas alguns dos lobos se agarraram firmemente a ela, até que um deles conseguiu arrancar um pouco de madeira com as mandíbulas, causando dano ao braço de Hannah. Então ela usou sua habilidade para fortalecer a árvore, formando uma forma perfurante para todos os seus membros, e a árvore os atacou torcendo-se e aproximando-se deles até conseguir atingir todos os lobos e fazê-los desaparecer. Enquanto isso, a gata branca estava parada atrás deles com um olhar de raiva no rosto para a enorme árvore, e de repente as partículas voando pelo ar se transformaram numa cobra gigante que se enrolou na árvore e continuou a apertá-la. A árvore tentou atingi-la com seus braços perfurantes, mas a cobra a cortou e continuou tentando ganhar controle da árvore, envolvendo-a, até que a agarrou e a jogou para longe. E Hannah tinha várias feridas dos ataques da cobra. Ele percebeu que a gata estava controlando a cobra, então perguntou a Dora se ela tinha alguma arma não letal. Dora continuou pensando, mas quando Jay viu que a árvore e a cobra estavam prestes a se chocar novamente, ele agarrou Dora e eles se moveram rapidamente em direção a elas. E Dora usou sua habilidade de ligação de alma para ligar a cobra e a árvore. Dee tentou falar com eles e os instou a parar de lutar, mas a planta ficou com raiva e disse a Dee para não interferir. E a cobra voltou à forma original da garota e não conseguiu se libertar dos grilhões. Dee disse a ela que não adiantava continuar lutando e que ele poderia encontrar o invocador. A garota voltou ao corpo da gata branca depois que Jed a descobriu, e a planta ficou surpresa que a garota era apenas um espírito invocado pela gata. E Dee os repreendeu por sempre recorrerem à luta sem ver o óbvio, e ele acredita que a gata tem suas próprias razões para causar caos na cidade. A gata lembrou o que aconteceu entre eles no passado, quando se conheceram, e que ele a encontrou ferida na floresta. E ele se sentou para tratá-la, enfaixar seu corpo, e a nomeou Meow. Então Dora disse a eles que havia acabado ao conter G, o invocador, mas a planta se opôs e disse que não terminaria tão facilmente. A planta pediu que entregassem a gata para acabar com isso, mas G diz que a manterá até que esteja totalmente curada. Quando a planta objeta, Dora avisa que eles estão feridos e não conseguirão enfrentá-los nesse estado. Hannah disse a ela para parar, e disse a Dee que um dia ele perceberia que havia feito o amigo errado e o inimigo errado. À noite, Dee sentou em casa com Dora e a gata assistindo às notícias, e soube que as autoridades conseguiram conter todos os animais escapados e devolvê-los ao zoológico. E Dee se maravilhou com a habilidade da gata de invocar animais. O espírito da gata disse a ele que ela podia invocar qualquer tipo de animal, e que havia conhecido muitos invocadores de animais no passado, e que o maior invocador de animais entre eles era seu irmão. Então o espírito ficou triste quando lembrou a última vez que viu seu irmão. Dora perguntou se o motivo de ter feito o que fez hoje era procurar o irmão, e ela disse que o procurou depois que ele deixou a cidade e perdeu suas habilidades de invocação por um tempo devido às lesões, até que Jay a encontrou e cuidou dela. Ele perguntou por que ela fez isso, e ela disse que sentia que o irmão a estava evitando, então pensou em fazer um grande barulho, para que ele notasse sua presença e a encontrasse.
e ela se desculpou pela bagunça que fez, e G disse que faria tudo o que pudesse para ajudá-la a voltar. Enquanto isso, o irmão dela estava lá fora, cercado por um grande número de corvos, e conseguiu encontrar a irmã e ouvir a conversa dela com Jai através de um de seus corvos. Na noite seguinte, Dora e Agatha comeram e jogaram videogames na casa de G. Quando ele acordou e saiu, encontrou várias criaturas estranhas paradas na frente de sua porta, e elas disseram que tinham vindo para convidá-lo e seus amigos para jantar na casa de Hannah. Quando Dee tentou se desculpar pelo convite, ele foi surpreendido por todos eles com todo tipo de armas nas mãos, e os guardas invadiram a casa e levaram Dee, Dora e Agatha à força, e continuaram voando num enorme avião até chegarem à casa de Hannah. Quando chegaram, Jay viu Hannah e sua planta esperando por eles, então eles foram até elas. A planta estava trocando olhares hostis com Agatha e Dora, então Hannah disse a eles que o chefe estava esperando por eles e que eles deveriam entrar. No caminho para dentro, Jay e seus companheiros olharam para tudo ao redor com admiração e descobriram que Hannah tinha câmeras de vigilância em forma de unicórnios, cercas elétricas, servos e espíritos. Dora se perguntou quantos invocadores viviam na mansão com Hannah e ficou surpresa quando a planta disse que todos eles foram invocados apenas pelo chefe e que eram os invocadores dele. Quando entraram no palácio, encontraram uma enorme estátua no corredor. A planta disse a eles que era a estátua da primeira líder feminina dos observadores. Quando ela subiu as escadas, ele foi surpreendido por uma voz chamando seu nome da estátua. Então ele olhou mais de perto e confirmou que a voz vinha da estátua. De repente, ele se viu em outro lugar que parecia um vasto campo e encontrou uma grande árvore com uma garota loira parada embaixo chamando seu nome. Ele estava prestes a ir até ela, mas Dora interrompeu seus pensamentos, então ele disse que estava um pouco distraído. Quando chegaram ao quarto do chefe, ele os recebeu pessoalmente e a planta disse a eles que o chefe era o chefe da família Rosa Negra. Então o chefe usou seu poder e os fez sentar ao redor da mesa contra a vontade deles. E G sentiu uma aura estranha saindo do corpo do chefe. Então o líder sentou à cabeceira da mesa e começou a explicar a lenda dos espíritos e invocadores, e que os humanos invocadores travaram inúmeras guerras por um cristal que se diz ser a fonte de todos os espíritos e é como um deus para eles. Ele disse a eles que, como resultado desta guerra, os invocadores foram divididos em dois grupos: os observadores que permitem que a natureza siga seu curso e protegem o equilíbrio do mundo, e os destruidores que querem dominar o mundo com seus desejos infinitos por todos os meios necessários. O líder então perguntou a Jai se ele se tornaria um observador ou um destruidor. Ela disse a ele que ele não tinha nada a ver com essas coisas, pois sua mãe havia pedido a ele para não interferir com gangues, e que ele acreditava que a violência não tinha futuro. O líder disse a ele que sabia que seus pais o abandonaram aos 5 anos depois que desapareceram sem deixar vestígios, e ele viveu o resto de sua vida em orfanatos. Jay ficou surpreso que o chefe sabia tudo sobre ele, até mesmo tingiu o cabelo de preto para esconder seu cabelo loiro, e o desafiou dizendo que ainda tinha uma foto de seus pais na carteira se sua informação estivesse correta. E disse a ele que sua invocação de Dora através do Raymond e sua ignorância sobre a identidade dela e a identidade de seus pais estavam relacionadas entre si. Dora interrompeu, chamando-o de bom ator. Então pegou a carteira de G, aceitou a dele e a examinou, encontrando uma foto de Dee quando criança com seus pais. Mas as feições de seu pai estavam borradas. O líder então se dirigiu a Miao Wu, sabendo que ela estava procurando seu irmão, e que seu irmão é um criminoso notório procurado em todo o mundo, e é um dos assassinos horríveis na classe dos observadores. E todos ficaram chocados que ele sabia tudo sobre eles. O chefe disse que eles poderiam ficar na casa da Rosa Negra por alguns dias para falar sobre o passado e o futuro do invocador, e tudo o que queriam saber. Dora disse a ele que Jay tinha aulas nas quais estava interessado, então ele disse a ela que era o diretor e poderia fornecer tudo o que ele precisava, e eles começaram a jantar juntos. Enquanto isso, o chefe sentiu um ataque ao palácio e uma enorme bola caiu do céu em direção à sala de jantar. E o chefe a bloqueou com o punho e percebeu que era um dos invocadores da classe destruidora e começou a se preparar para enfrentá-lo. E ele parecia conhecê-lo muito bem. O chefe então usou sua habilidade mágica em seu punho e foi em direção ao exterminador para atacá-lo. Mas ele desviou do golpe, usou gelo para libertar seu braço, e então o atingiu no centro do peito. O destruidor sofreu muito dano dos golpes do chefe e sentiu raiva. E quando ele estava prestes a usar sua habilidade de destruição, o chefe o atacou com uma habilidade especial que causou a destruição de uma grande parte do palácio. Então ele disse a todos que o lugar não era mais seguro, e pediu que saíssem e pediu a Hannah que prometesse a ele que G ficaria seguro. Naquele momento, o destruidor pulou em direção a ele para realizar um grande ataque que fez G e seus companheiros voarem para fora do palácio, mas Hannah invocou suas plantas para pousar em segurança e ficou chocada ao descobrir que o palácio estava completamente destruído, e encontrou um dos servos avisando-a para fugir rapidamente. Então ela foi surpreendida pela aparição de uma mulher com armas de fogo nas mãos e atirando em todos os servos e câmeras de segurança. Hannah fica furiosa e a ataca, mas a mulher consegue desviar das plantas de Hannah e dispara uma bala surpresa nela. Hannah mal desvia antes que a atinja na cabeça. Dee diz a ela que eles vão lutar contra ela juntos. Então a mulher joga bombas de fumaça neles e Dee os observa lutar através da fumaça. Quando Dee se vira, ele encontra Miao olhando para algo à distância e descobre que ela viu seu irmão enfrentando os guardas da família Rosa Negra e os despedaçando com seus ataques. Então ela apareceu na frente dele como um espírito depois que ele terminou com eles. E assim que ele a viu, ele usou seu poder mágico e a atacou, deixando-a surpresa com sua
sua reação antes que ela desmaiasse. Ji ficou atordoado ao ver o ataque do irmão de Mio a ela e foi em direção a ela rapidamente, pedindo a Dora para fornecer-lhe poder mágico. Então, formou uma arma em suas mãos e pulou em direção ao irmão dela para atacá-lo. Mas ele foi surpreendido por um sentimento estranho dentro dele que o fez hesitar um pouco. Então ele se viu no vasto campo novamente no passado, como criança. Quando Diz viu a árvore, ele se perguntou onde estava, então sentiu uma mão em seu ombro, e quando se virou, viu sua mãe que o abraçou. Mas seu sentimento de segurança logo se transformou em medo quando tudo mudou, e o corpo de sua mãe se tornou um esqueleto. Enquanto isso, Dora tentou acordar G de seus sonhos, e o chefe ainda estava lutando contra o Destruidor. Eles voaram pelo ar e trocaram golpes até que o chefe conseguiu infligir algum dano a ele. E então o chefe disse a ele para fazer seu chefe se mostrar. A essa altura, Hana percebeu que seu avô tinha a vantagem sobre o Exterminador e tentou manobrar sua oponente para não atrapalhá-lo. Ela invocou a árvore gigante atrás da mulher loira, mas ela conseguiu desviar e então disse a Hana para sempre estar ciente do que estava atrás dela. Hana ficou surpresa ao encontrar algo atrás da árvore que era controlado pela mulher e infligiu grande dano a ela, atacando a árvore com seu poder mágico. Então outra garota apareceu e colocou sua espada no pescoço dela e a cortou até que Hana perdesse a consciência. O chefe ouviu os gritos da planta por Hana e usou seu poder de cura para parar o sangramento de sua ferida. O Destruidor tentou atacá-lo por trás, mas ele conseguiu afastá-lo apesar do sangramento e o prendeu a uma parede usando seu poder de gelo. Então o irmão de Miao apareceu por trás dele e causou-lhe feridas profundas com seu ataque repentino. Então a mulher loira pulou em direção a ele e atirou em sua cabeça. E quando ele viu suas memórias de Hana quando criança, ele se transformou em um enorme fantasma e começou a atacar todos os Destruidores, causando grandes danos ao palácio e à floresta circundante. Os Destruidores conseguiram desviar do ataque dele e o mantiveram sob vigilância depois que ele perdeu o controle de si mesmo, até que uma figura misteriosa encapuzada apareceu e o chamou de Harlan. E o chefe se virou e o atacou. Mas a pessoa invocou seu poder conhecido como Ceifador e devolveu o ataque ao chefe Harlan, e disse a ele que estava esperando por este dia para enfrentá-lo. Então o derrotou e tirou sua essência vital de seu corpo e o deixou cair no chão. O resto dos Destruidores se reuniram ao redor dele e disseram que a missão havia terminado, e ordenaram que não fizessem nada aos sobreviventes para que ele pudesse usá-los mais tarde, e eles desapareceram do lugar em um piscar de olhos. No dia seguinte, Mil sentou olhando para a pena de corvo de seu irmão, sentindo-se triste e frustrada, enquanto Jay estava em casa, olhando para uma foto de seus pais e assistindo as notícias na TV sobre a destruição do Palácio da Rosa Vermelha. Enquanto isso, a planta estava sentada ao lado de Hana e curando sua ferida. Dora sentiu raiva do que aconteceu com eles e se perguntou como eles não puderam se proteger na frente dos Destruidores ontem. Então, Mil se juntou a eles e se perguntou como seu irmão se tornou inimigo depois de procurá-lo por tanto tempo. Ji disse a eles que eles ainda não sabem nada sobre os Destruidores, e a diferença entre seus poderes é muito clara, e eles não têm chance de vencê-los. Ji começou a procurar informações na internet até que encontrou um vídeo de Harlan lutando contra o Destruidor ontem. E quando ele verificou a conta da pessoa que postou o vídeo em sua página, ele encontrou vários artigos sobre invocadores e até encontrou um mangá em sua conta chamado Summoner Mo. Jay começa a suspeitar que a pessoa assistindo a batalha de um local desconhecido é mais do que apenas um invocador. E se o encontrarem, eles serão capazes de derrotar os Destruidores, e ele diz a eles que o autor do mangá terá uma sessão de autógrafos amanhã. No dia seguinte, Ji sai com Dora e Miao, deixando a planta para cuidar de Hana, e Ji promete fazer as pessoas que a machucaram pagarem por isso. Naquela hora, a autora estava pegando o trem para a feira e ouviu um anúncio de emergência de que o trem não pararia na estação Cidade Eletrônica devido ao mau funcionamento. Mas ela conseguiu controlar o trem com seu telefone, e ele parou na estação. Todas as pessoas na estação ficaram surpresas quando viram que ela podia controlar tudo eletrônico ao redor dela através de seu telefone, até que ela saiu para a cidade e mudou as telas de publicidade e colocou sua foto nelas. Então ela se dirigiu a um restaurante de fast food e preparou a praça em frente ao restaurante em preparação para o início de sua cerimônia de autógrafos. Enquanto isso, Miao conseguiu avistá-la e Ji pediu a Miao e Dora para se esgueirarem atrás dela e observá-la. Dora sugeriu que eles a atacassem e a levassem com eles à força, pois ela parecia ser apenas uma garota comum. Mas Ji disse a ela para não baixar a guarda e se algo acontecesse, os três a confrontariam juntos. Depois de um tempo, a autora começou a se sentir entediada, pois ninguém veio comprar uma cópia de seu livro até que ela viu Ji na frente dela lendo algumas páginas de seu livro, escondendo o rosto e expressando sua admiração pela história e pelos eventos. A autora ficou feliz que Ju elogiou sua história e se ofereceu para comprar uma cópia em troca de 10 cópias gratuitas, mas ele disse a ela que compraria todas as cópias e deu a ela uma grande soma de dinheiro. Então a autora concordou com a venda e anunciou o fim de seu evento de autógrafos. Então ela se levantou para contar o dinheiro que Ju lhe deu e ficou surpresa que ela descobriu sobre ele e sabia o nome dele. E ela sentiu a presença de Dora e Mio o tempo todo. Então ele percebeu que o plano deles havia falhado completamente. E então Dora começou a interrogá-la e a perguntar sobre tudo relacionado a ela. Ela disse a eles que seu nome é Stan, e ela é uma estudante morando na rua Kyushu. Quando ela perguntou sobre suas habilidades, ela respondeu que é boa em jogos de telefone. Então Dora a chamou de perdedora. Stan disse a ela que sabe que tipo de vídeos estão em um disco oculto do presidente da Grécia e também sabe os números do dia da fundação da Rússia, que são os códigos para lançar armas nucleares. E ela disse a eles que é quem vazou os recentes escândalos de Hollywood, e descobriu que Steve Jobs era originalmente um invocador como eles.
Então ela disse a eles que os exterminadores que os emboscaram na noite passada eram 7, não 5, e disse a eles para não a subestimarem no mundo digital, onde ela pode fazer qualquer coisa com o apertar de um botão. E ela percebeu que ele havia encontrado a pessoa certa. Dora ficou animada e pegou o telefone de Stan e continuou olhando o que ele podia fazer. Stan começou a dizer a ela todas as coisas que ela podia fazer com o telefone: hacking, controlar câmeras de vigilância, usar infravermelho, usar sonar para escanear qualquer coisa dentro de 300 metros deles, e dizendo a ela que ele apitaria se sentisse perigo ao redor deles. Para a surpresa deles, o sonar realmente apitou depois que Dory o usou. Então Maio sentiu um ataque vindo em direção a eles. Então ela os levou embora e conseguiu evitar a explosão. Quando Stan pegou seu telefone, ela descobriu que havia 4 pessoas armadas perto deles e disse a eles para fugirem e rapidamente fugiu do lugar. Quando Stan os encontrou seguindo-a, ela disse a eles que as armas estavam vindo para ela, então ela deveria escapar por outra direção. Jay disse a ela que ela era importante para eles, e quando Dora perguntou a ela quem a estava observando e queria se livrar dela, ela disse que tinha problemas com várias partes do mundo, e eles continuaram desviando de ataques e balas disparadas contra eles por trás. Eles ficaram chocados ao ouvir um alarme no celular de Stan, avisando que os atiradores se aproximavam em alta velocidade, até descobrirem que eram 4 robôs. Stan percebeu que não tinham escolha, a não ser pular da ponte, e invocou seu carro. E todos pularam da ponte, caindo no carro dela, a tempo de escapar dos robôs. Gay se pergunta se Stan consegue dirigir o carro com o celular dela. Eles ficam surpresos ao ver que os robôs ainda os seguem, pairando sobre eles. Stan os examina e percebe que são almas mecânicas da classe Exterminador. Dora pergunta como os encontraram tão rápido, e ela diz que eles estavam atrás dela desde que tentou invadir os servidores deles, e a perseguem há meses. Ela explica que os espíritos mecânicos são de baixo escalão e podem agir livremente sem ordens de seu invocador. Então os espíritos começaram a atacar e atirar no carro. Ela tentou desviar dirigindo. Depois pediu a Dora e Miaowu para enfrentá-los. Elas subiram no carro e Miaowu atacou os espíritos com suas garras, mas não conseguiu acertá-los devido à alta velocidade. Dora usa sua espada espiritual e tenta danificá-los, mas sem sucesso. Stan controla os fios elétricos na estrada e consegue eletrocutar um deles, mas ainda há 3 espíritos os perseguindo. Quando os espíritos atacaram o carro novamente, Jay colocou uma barreira protetora ao redor deles. Os espíritos usaram mais poder de fogo para quebrar a barreira, mas Jay resistiu ao poder deles o máximo que pôde, até que os espíritos lançaram mísseis contra eles. Stan pensou que os espíritos haviam errado o alvo, mas Jay percebeu que os espíritos haviam mirado na estrada à frente deles. Os mísseis dos espíritos destruíram a ponte à frente deles, e o carro caiu. Jay pediu a Dora para usar seu poder de voo, e ela os agarrou e invocou suas asas para salvá-los do impacto, mas não conseguiu suportar o peso deles e desabou, e todos caíram. Dora se rendeu, mas os espíritos ainda estavam prontos para atacá-los, então Stan aproveitou a oportunidade para controlar remotamente um caminhão e atacar os espíritos, mas um deles explodiu o caminhão a queima-roupa. Stan transformou o celular dela em um joystick, invocou seu robô e sentou em seu ombro para controlá-lo e enfrentar os espíritos mecânicos, então seguiu em direção a eles e começou a destruí-los um por um, até se livrar de todos. Jay e seus amigos ficaram surpresos com o poder do robô de Stan e que ela conseguiu derrotá-los sozinha, mas Stan sentiu o cheiro de combustível e descobriu que o combustível do robô estava vazando devido a um buraco em seu corpo, até que começou a pegar fogo e então o robô explodiu, fazendo-a voar uma grande distância. Quando se aproximaram para verificá-la, descobriram que seu cabelo loiro era uma peruca. Jay o reconheceu e se lembrou dele como o nerd que conheceu durante as atividades do clube. Jay o convidou para se juntar à equipe deles. Jay disse a ele que a missão deles hoje é reunir o máximo de informações sobre os destruidores. Então Stan mostrou a eles uma imagem de satélite do mapa da cidade e explicou que conseguiu monitorar uma grande quantidade de almas invocadas durante o período passado e as atividades dos destruidores na cidade. Jay notou na linha do tempo que os destruidores haviam ganhado um poder imenso ao devorar algumas almas, e quando Stan viajou no tempo para o dia da batalha da mansão Rosa Negra, eles descobriram que havia muitas almas invocadas na mansão, servos e câmeras de vigilância. Jake concluiu que os destruidores haviam invadido a mansão para roubar o cofre. Stan disse a ele que a cidade estava segura até 17 de março, quando o poder espiritual começou a flutuar por toda a parte e mais espíritos apareceram, levando a um aumento na atividade dos destruidores. Ele percebeu que tudo começou quando acidentalmente invocou Dora, e Stan perguntou quem ela era. Dora começou a lembrar de seu passado até quase desmaiar. Stan disse a ela que não precisava dizer quem era, e sugeriu que fossem verificar a batalha causada pelos destruidores para coletar pistas. Então eles foram para a mansão Rosa Negra e Dee, e seus companheiros começaram a procurar por qualquer evidência dos destruidores. Stan escaneou o local com sonar e encontrou a alma da câmera de vigilância e descobriu que a memória dela ainda estava intacta. Então ele decidiu usá-la e recriar a cena do crime, como era antes, para analisar os eventos. Ele então usou o holograma para mostrar os eventos daquela noite no palácio quando o Homem de Pedra atacou o palácio enquanto jantavam com o líder. E disse a eles que o codinome do destruidor é Al-NF, um invocador de espíritos terrestres. A mulher loira, a quem Stan chamou de Chama, é uma invocadora elemental cujo elemento mais poderoso é o fogo. Stan então mostrou um holograma do irmão de Miaowu, Corvo, que é um invocador de animais como Miaowu.
Miao Wu se aproximou da foto dele e sentiu-se triste pelo que ele fez a ela e disse a eles que ele se transformou em uma pessoa completamente diferente depois que se juntou aos destruidores. Então Stan perguntou a Ji sobre o que aconteceu com ele quando perdeu a consciência naquele lugar, e Ji disse que foi transportado para um mundo estranho e começou a lembrar o lugar que viu e descreveu a cena como um pesadelo com sua mãe. E quando Stan apontou o holograma para ele, Ji ficou surpreso com a aparência da pessoa que o fez desmaiar. E Stan disse a ele que ele estava sendo controlado por ele, e Stan não conseguiu reunir informações suficientes sobre ele, pois ele estava escondido naquele momento. Stan então foi ao lugar onde Hana foi ferida e disse a eles que o sexto destruidor apareceu das sombras, e seu nome é Sombra, uma invocadora de ilusões que pode eliminar seu oponente com um golpe. Então ele mostrou uma imagem final do líder dos destruidores que causou a morte do líder Harlan, e pode colher almas através de sua habilidade. Stan então disse a eles que, após o ataque, metade da mansão e a câmara subterrânea haviam desaparecido, e ele decidiu descer para descobrir por si mesmo, seguido por G, Dora e Miu. Depois que desceram, Stan escaneou o local ao redor deles e descobriu que havia muitas almas seladas em forma de cristais, que era o que os destruidores vieram buscar. Stan disse a eles que Harlan era o invocador mais poderoso e os teria aniquilado se não fosse pelo fato de ser uma batalha de 1 contra 7. Stan analisou e descobriu que era parte do corpo do feroz exterminador que estava enfrentando Harlan, e descobriu que havia moléculas de odor nele. Miu pegou para cheirar e disse que cheirava a uma flor que ela conhecia, o lírio-aranha vermelho. Jart diz a eles que não é comum na cidade deles e só cresce em um lugar, até onde ele sabe. Stan olha ao redor e descobre que cresce na floresta de pedra a 300 km da cidade, e que flutuações na energia espiritual foram detectadas lá 5 horas atrás. Guy pensou que um dos destruidores poderia ter ido lá por qualquer motivo, e sugeriu que fossem confrontá-lo, e que seriam capazes de derrotá-lo se fossem 4 contra 1. Mas Ji disse a eles que tinham menos de 10% de chance de derrotar qualquer um deles, e seria um milagre se conseguissem escapar. Então todos insistiram em ir e tentar vencer um deles, e concordaram em começar a se mover para chegar antes do nascer do sol. G e seus companheiros iniciaram sua jornada para a floresta de pedra e prepararam um pouco de ramen para eles durante a viagem. Stan admirou as habilidades culinárias de Ji, e disse a ele que vivia sozinho desde a infância, e se não aprendesse a cozinhar, morreria de fome. Então Stan sentiu curiosidade por ele e pediu que contasse sobre seu passado. G disse a ele que viveu com o pai até os 5 anos, mas eles se mudavam muito entre as cidades, por isso ele não tinha amigos até que seu pai desapareceu um dia sem deixar vestígios. Então sua mãe desapareceu alguns meses depois, e desde então seus parentes cuidaram dele, e ele continuou sua vida sozinho. Dora tentou consolá-lo, dizendo que ele não estava mais sozinho. Miawa pediu a ela para contar algo sobre seu passado. Dora disse que não se lembra muito de sua vida, mesmo tendo vivido por 3 milhões de anos, e começou a lembrar algumas coisas sobre seu passado e que estava vagando de um lugar para outro o tempo todo. Mas todas as suas memórias são vagas e fragmentadas, e ela sente dor na cabeça sempre que tenta se lembrar mais. Stan diz a eles que acabou de examinar o corpo de Dora e encontrou um objeto estranho perto do coração dela e descobriu que as memórias dela haviam sido seladas de alguma forma. G pergunta como remover o selo, e Stan sugere que ele poderia ser removido por mudanças nas emoções ou encontrando a pessoa que o selou. No dia seguinte, eles chegaram à floresta ao nascer do sol e tiveram que completar a distância a pé, e Dora teve um mau pressentimento sobre o lugar. No caminho para a clareira da floresta, Stan encontrou uma entrada secreta à frente deles, e quando chegaram, encontraram vestígios indicando que alguém costumava viver naquele lugar. Então, eles entraram e descobriram que o lugar era uma vila no passado. Stan disse a eles que a vila desapareceu completamente do mapa há 10 anos, e então rumores começaram a surgir sobre o desaparecimento de transeuntes sem deixar vestígios. Dora não estava convencida de que era o covil secreto dos destruidores, então Stan disse a eles que podia detectar uma fraca fonte de mudanças no poder psíquico, e concluiu que poderia ser o covil de um membro. De repente, Miu vai em direção a eles para se deitar e se esconder entre as flores depois de sentir alguém por perto. E quando eles olham mais de perto para a casa, veem alguém saindo dela com um machado no ombro, então ele vai para um certo ponto e começa a cavar. Stan o fotografou com a câmera do celular e examinou o rosto dele para reconhecer suas feições. Eles continuaram a observá-lo até que ele fez um buraco adequado para plantar uma flor, e Stan sentiu que ele apenas parecia um fazendeiro. E depois que o homem terminou de plantar, ele voltou para sua casa novamente. E depois de um tempo, ele saiu para tomar café da manhã do lado de fora, em frente às flores. Seu comportamento parecia normal e insuspeito para eles, mas eles ficaram de olho na situação até que as informações dele fossem carregadas para o celular de Stan. Mas ele disse a eles que o sinal estava ruim por causa das ondas magnéticas nas montanhas de pedra ao redor. Miawa os alertou que uma tempestade estava se aproximando e eles deveriam se mover, mas Dora estava faminta e se sentia incapaz de se mover. Mas ela viu um rato grande saindo de um buraco subterrâneo bem na frente dela, e ela entrou em pânico e começou a gritar e voar por toda parte com medo do rato. Eles perceberam que haviam sido descobertos por causa dela, e quando Ji olhou para cima, encontrou o homem acenando com a mão enquanto sorria. Então Ji agarrou Dora e foi em direção a ele, e pediu desculpas pela intrusão deles. E o homem disse a ele que fazia muito tempo desde a última vez que alguém cruzou seu caminho vindo da floresta. E Ji disse a ele que eles eram alunos da escola secundária Vento da Floresta, e estavam em uma viagem escolar. Então Ji ficou surpreso que o homem não conseguia ver Dora. Então ele contornou a situação e disse a ele que seus colegas de classe estavam esperando por ele no sopé da montanha, e que ele queria comprar comida dele ao encontrar a casa dele por perto.
Então o homem o acolheu e ofereceu chá, mas Jay fingiu beber depois de descartá-lo. Então o homem trouxe uma grande sacola e disse a Jay que havia refeições suficientes para ele e seus amigos. Então Jay agradeceu pela ajuda e perguntou se ele morava sozinho na floresta. E ele disse a ele que havia vivido sozinho por décadas, pois poucos visitantes passavam perto da floresta, e disse que estava animado para ver o visitante de hoje. Então eles sentiram o vento soprando de repente na direção deles. Jay perguntou se ele plantou todas aquelas flores, e o homem disse a ele que podia fazer isso porque não havia nada para fazer naquele lugar vazio, exceto dormir e cuidar das flores. Quando ela perguntou quanto tempo levou para ele plantar todo o campo, o homem contou a história das flores e que a terra era estéril e os aldeões se esforçavam para arar os campos e tudo o que obtinham por seus esforços era fruta azeda. E então havia uma menina inocente que sonhava em plantar flores nas pedras e continuou arando por anos e tentou muitos tipos de sementes, mas sem sucesso. E após a morte dela, ele decidiu herdar o desejo dela e trabalhar para realizá-lo até que conseguiu plantar todo o campo, e levou 10 anos. E Jay concluiu que talvez aquela garota fosse o primeiro amor da vida do homem. Enquanto isso, Stan e Neil ainda estavam escondidos nas flores, e a tempestade se intensificou, e Stan precisava de 1 minuto para completar a busca. Nesse momento, Jay sugeriu ao homem que continuassem a conversa dentro de casa, mas o homem continuou olhando para o vento, sentindo-se triste e repetindo a palavra flores, até que sentiu tanta raiva por a tempestade ter destruído suas flores, que ele se lançou contra o vento e tentou atacá-lo com as próprias mãos, momento em que a busca de Stan pelo homem havia terminado de baixar. Jay ficou surpreso com o que aconteceu com o homem, mas encontrou Stan indo em direção a ele e gritando para que o pegassem. Mas ele foi atingido por um raio antes que pudessem alcançá-lo e começou a se transformar em uma forma de rocha e pediu ajuda. Mas era tarde demais e eles perceberam que ele era o Destruidor Violento. O Destruidor Violento foi em direção a G e Dora enquanto cantava a palavra destruir. G tentou bloquear o ataque dele formando um escudo à sua frente, mas o Destruidor Violento conseguiu quebrar o escudo com o punho e causou danos a eles. Então Mil se aproximou dele e começou a desferir golpes, mas ele não foi ferido devido à dureza de seu corpo. Quando o Bruto se virou e avançou sobre ela, Dee e Dora aproveitaram a oportunidade e o atacaram por trás com suas adagas, mas ficaram surpresos quando elas se estilhaçaram e ele os empurrou com sua aura. Dee percebeu que armas comuns são inúteis contra ele, e Dora disse que ainda tinha seu trunfo, então ela se aproximou de Dee e começou a invocar seu poder total. Naquele momento, Miao Wu tentou ganhar tempo para eles e fez vários ataques rápidos ao redor do Bruto, sabendo que não podia machucá-lo. Mas ela queria distraí-lo, e continuou a desviar dele até que ele a pegou, a esmagou no chão e a jogou para longe. E Stan foi até ela e disse a eles que ela estava gravemente ferida, e Miao Wu sentiu que sua luta contra ele seria uma luta até a morte. Stan sentiu-se impotente porque não podia usar seus poderes em um lugar tão remoto, mas decidiu fazer o seu melhor para salvar 3 minutos para Dora e Dee, e pediu que levasse novos episódios de anime e figuras para o túmulo dele caso morresse. Então Stan se aproximou do Bruto e parou na frente dele e começou a contar tudo o que sabia sobre ele e que ele era um invocador da Terra de 26 anos chamado Moto. O Bruto começou a atacar Stan, mas ele continuou a desviar de seus golpes, e Stan conseguiu perceber que Moto havia sofrido danos cerebrais graves que podem tê-lo levado a se tornar esquizofrênico. Jay descobriu que Stan usou uma versão holográfica de si mesmo para enganar Moto, fazendo-o pensar que ainda estava por perto, e Moto, irritado por não conseguir pegá-lo, liberou sua grande aura para atacar todos os clones, incluindo o Stan original. Então G criou o escudo sagrado para proteger Stan de sua aura. Então ele ficou surpreso ao encontrar esqueletos sob o chão, sob as flores despedaçadas, e percebeu que a razão para o desaparecimento dos aldeões e transeuntes era porque Moto os havia atacado todos aqueles anos atrás. Então Moto usou grandes rochas para atacar G e seus companheiros, e Stan pensou que eles iriam morrer. Mas ele se surpreendeu com a capacidade de G de usar toda a sua força perto de Dora e bloquear as rochas de Moto, e ele conseguiu compartilhar suas memórias com Dora e se tornou conhecedor de todas as armas e técnicas através das memórias de Dora. E então usou todas as suas habilidades para atacar Moto com vários tipos de armas e golpes, e continuou a esmagar as rochas sólidas de Moto até que ele fosse capaz de perfurar seu peito com uma adaga de alma, e então desferiu o golpe final invocando o martelo do trovão. Depois de derrotar Moto e libertá-lo do corpo do destruidor, G pede que não o matem porque, se ele morrer, as coisas vão piorar. E ele começa a contar a história dele desde o nascimento, que ele foi amaldiçoado por espíritos parasitas que o devoraram por dentro e assumiram o controle completo dele. Quando ele nasceu, sua mãe morreu durante a operação. Seu pai teve um colapso nervoso e tirou a própria vida. Seus colegas de classe o intimidavam na escola por causa de sua aparência. Todos o consideravam um monstro. Os aldeões o ostracizaram e fizeram um julgamento para espancá-lo. Então o jogaram nas montanhas e o amarraram a uma das montanhas de pedra, e pensaram que ele morreria com o tempo e o esqueceram. Então ele teve que sobreviver comendo terra, até que uma garota veio até ele um dia, e quando ela o viu comendo terra, ela decidiu compartilhar o almoço dela com ele, e ele comeu tudo por causa da fome. Então a garota saiu e disse a ele que traria outra comida para ele comer e pediu que ele guardasse esse segredo entre eles e não contasse a ninguém. Então ele agradeceu a ela pelo que estava fazendo por ele, e a partir daquele momento ela lhe dava comida todos os dias, e disse a eles que o nome da garota era Hua e que ela sempre sonhou em plantar flores entre as pedras. Embora ela tenha falhado muitas vezes em cultivar qualquer flor, ela não parou de tentar e almejava transformar o lugar ao redor deles em um mar de flores. Então Moto pediu para lhe dar uma semente, e depois de algumas semanas ela ficou surpresa que ele conseguiu plantá-la e cuidar dela até que crescesse em seu braço rochoso.
Essa foi a primeira vez na vida de Moto que ele sentiu o desejo de proteger algo precioso para ele, e eles continuaram a crescer juntos até que anos se passaram e as coisas gradualmente se deterioraram na Vila das Pedras Negras devido à fome. E quando os aldeões souberam que ele ainda estava vivo, pensaram que era uma maldição sobre eles e decidiram se livrar dele, mas Hua ficou na frente deles e disse a eles que Moto não havia feito nada para merecer a morte. Um dos aldeões se perguntou como ele ainda estava vivo todo esse tempo, e Hua não conseguiu impedi-los de machucá-lo. E os aldeões se aproximaram e os espancaram. E Moto estava tentando proteger Hua com seu corpo o máximo possível, até que uma senhora idosa com um machado caminhou em direção a eles e esfaqueou Hua em vez dele. Naquele momento, Moto perdeu o controle de si mesmo e se libertou de todas as amarras que o prendiam e se transformou em um monstro destrutivo depois que o espírito parasita e a raiva se acumularam dentro dele por anos e destruíram a vila inteira e aniquilaram seus habitantes. Então ele foi até Hua e deu a ela a flor vermelha que estava implantada em seu braço. E a partir daquele dia, os corpos dos aldeões que ele havia matado ajudaram a fertilizar o solo e fizeram com que flores crescessem nas pedras, como Hua havia esperado. No presente, Moto estava chorando e se acusando de causar a morte dela e a morte de todos os aldeões, e que ele merecia morrer. Mas ele tinha que permanecer vivo para que o espírito parasita não escapasse de dentro dele. E disse a eles que o ponto principal não estava em seu peito. De repente, ele sentiu uma forte dor no peito, e Stan detectou mudanças massivas na energia espiritual de Moto, e Moto estava com muita dor na frente deles. Naquele momento, o líder dos destruidores estava no topo de uma torre, e disse a seus seguidores que Moto estava em apuros e ordenou que se encontrassem com os outros membros. Um de seus seguidores se perguntou se alguém poderia igualar o poder de Moto. O líder disse a ele que eles se arrependeriam, e perguntou se ele ainda se lembrava do dia em que conheceram Moto pela primeira vez, quando chovia como agora, e ele estava ajoelhado entre as flores e chorando. O líder se aproximou, entregou-lhe as algemas e disse que ele não estava mais sozinho. As algemas selariam o parasita temporariamente, permitindo-lhe viver uma vida normal e pacífica como uma pessoa comum. Pediu que ele os ajudasse caso perdesse o controle, e Moto aceitou se juntar aos destruidores. Stan disse a Jay que o coração de Moto parou, significando sua morte, e que o monstro de pedra era apenas um cadáver ambulante. O monstro os atacou, invocando rochas perfurantes do subsolo. Eles conseguiram desviar e avançaram. Jay atacou primeiro com suas habilidades, e Stan enviou energia de alta frequência do seu telefone. Meow se esgueirou por trás, atacando com suas presas de lobo, mas não o feriu. O monstro criou mais rochas em seu corpo sólido, atingindo e derrubando Meow. Distraído pela queda de Meow, Ji invoca seu martelo, atacando o monstro com vários golpes, mas sem causar dano algum. O monstro bloqueou os ataques até quebrar o martelo de Ji. Então ele saltou alto, usando a lança de prata e mirando na cabeça do monstro. Mas ele e Dora ficaram surpresos. O monstro não se feriu, mesmo com a lança penetrando sua cabeça. Então ele pediu a Dora que concentrasse toda a sua energia num único ponto para derrotá-lo com um só golpe. Dora focou a energia nas mãos dele e Ji começou a reunir toda a sua energia até formar uma espada gigantesca. E após carregá-la com energia suficiente, ele avançou contra o monstro e o atingiu com toda a sua força, mas ficou chocado quando a espada energizada se estilhaçou no corpo dele. Dora se aproximou, tentando acordá-lo de qualquer maneira. Mas nesse meio tempo, ele viu um cristal azul preso com algemas. Ao tocar uma delas, ela se desintegrou na hora. Nesse momento, o monstro veio em direção a eles, tentando atacá-los. Dora formou uma barreira protetora, mas ele a quebrou facilmente. E Dora continuou a resistir aos golpes com toda a sua força para proteger Ji. Quando perdeu as forças, ela parou na frente dele, impedindo-o de machucá-lo. O monstro então lembrou-se de sua amada Hua, defendendo-o diante dos aldeões, e começou a chorar, mas ainda assim os atacou com um último golpe, causando-lhes grande dano. Naquele momento, Jay estava em seu sonho, aproximando-se do cristal. Assim que o tocou, Dora se transformou na forma do cristal. Um dos destruidores sentiu que alguém havia invocado a chuva de espadas. Então as espadas começaram a chover abundantemente sobre o monstro em vez de gotas d'água, até que um grande número o atingiu, paralisando-o por alguns segundos. Então ele foi surpreendido pela aparição de Dora à sua frente, de dentro do cristal, em sua forma completa com asas formadas pelos elementos de fogo e gelo. E Dora invocou a maior espada que a humanidade já viu, do céu, e a fez descer sobre o corpo do monstro, destruindo-o e a todas as rochas e montanhas de pedra ao redor. Depois disso, o sol nasceu em um novo dia. Jay recuperou a consciência, viu Dora em sua verdadeira forma e percebeu que ela era realmente uma deusa antes de desmaiar novamente. E Dora o acordou depois de retornar à sua forma infantil. E ao recuperar a consciência, ele perguntou sobre Stan e Mio, encontrando Stan com Mio nos braços, vindo em sua direção. Então, todos foram ao local de Moto e confirmaram sua morte. Stan disse que, com a morte dele, a única pista havia sumido, mas Chile disse que não precisavam mais de pistas, pois os destruidores os encontrariam assim que soubessem da morte de Moto. E então partiram. À noite, os destruidores seguiram para a floresta e se aproximaram do corpo de Moto. Quando o líder confirmou sua morte, ele absorveu sua essência vital e viu suas memórias antes que morresse, aprendendo sobre Ji e seus companheiros. Ele deu a Moto sua última flor para que descansasse em paz. No caminho de volta, Dorit tratava os ferimentos de Ji, e Stan cuidava dos de Miao. Ji sofria de perda severa de sangue, enquanto Miao Wo tinha uma infecção febril.
De repente, Stan recebeu uma notificação. Fortes flutuações de energia espiritual foram detectadas perto deles. Shadow surgiu do nada e atacou o ônibus com sua espada, partindo-o ao meio. Viu Crow, o irmão de Miao Wu, à sua frente e usou seus poderes de corvo para atacá-los todos de uma vez, continuando a atacá-los até que voassem para fora do ônibus. Então, Flame apareceu atrás de Stan e Miao Wu e atirou neles, e Ji ficou chocado ao ver aquilo com seus próprios olhos. Os destruidores então se dirigiram a ele e Dora. O chefe o agarrou e disse para ele guardar sua energia, pois leria suas últimas palavras de sua mente após colher sua alma. Em seguida, o jogou longe e usou o cubo quebra-espaço nele, dilacerando o corpo de Ji até que ele perdesse a consciência. Então, ele se viu em um espaço vazio, com muitos pedaços de vidro voando ao redor, cada um contendo uma de suas memórias. Até que uma pessoa misteriosa apareceu e lhe disse que ele estava em uma fenda entre o tempo e o espaço, e que ele e seus amigos haviam morrido em uma certa linha do tempo. Então ele viu, através da linha do tempo, o líder dos destruidores colhendo todas as suas almas e memórias. G sentiu raiva e estraçalhou a memória daquela linha do tempo com o punho, começando a se culpar por tudo o que aconteceu, por não ter aproveitado a chance de se tornar forte o suficiente. A pessoa ofereceu-lhe 3 minutos naquela linha para salvar tudo, e perguntou se ele conseguiria mudar as coisas nesse tempo. Então, a pessoa tirou o capuz, e G percebeu que era seu pai. Então seu pai se aproximou e disse que, quando ele terminasse tudo aquilo, estaria esperando-o na fornalha do diabo. Jin então voltou 3 minutos no tempo, enquanto Dora tratava seus ferimentos no ônibus. Ele se levantou rapidamente e lhes contou o que aconteceria em 3 minutos. Então, os exterminadores apareceram novamente para acabar com eles, mas Shadow se surpreendeu ao atacar o ônibus e não encontrar ninguém dentro, apenas uma boneca na cama amarrada com uma bomba que explodiu no espaço de Shadow. Naquele momento, Jay e seus amigos estavam em outro ônibus, monitorando a situação pelo telefone de Stan e confirmando que o ônibus deles foi destruído após a explosão. Então, ele lhes disse que precisavam chegar a Hannah antes que os exterminadores os encontrassem. Stan então aumentou a velocidade do ônibus ao máximo. Depois que Jay voltou para casa, não encontrou Hannah nem a planta, mas achou uma carta que ela deixou ao lado da cama. Então, ele pegou a carta e saiu. Stan lhes disse que os exterminadores estavam a apenas 2 km, mas ele conseguiu pegar emprestado o helicóptero de Hannah para escapar e ativou o sistema de camuflagem no helicóptero depois que entraram. Quando Jay abriu a mensagem de Hannah, ela dizia que o esperava na fornalha do diabo. Ele se lembrou que era o mesmo lugar onde seu pai o aguardava, e Miao Wu disse que o local lhe parecia familiar. Stan então lhe contou que era um lugar sagrado para invocadores desde os tempos antigos, contendo um poderoso teste para eles. Aqueles que o passavam podiam graduar de invocador novato a verdadeiro, e que a classe Exterminador e o chefe Harlan, avô de Hannah, treinaram lá. Stan então se sentiu animado para ir à fornalha do diabo, pois ouvira rumores de energia espiritual misteriosa e tesouros sob a fornalha, mas não conseguia encontrar sua localização ou informações confirmadas. Então, Geli apontou que Hannah havia escrito as coordenadas de um local em sua carta, e parecia ser a localização da fornalha do diabo. Decidiram então ir para lá, e Stan calculou que chegariam em 7 horas. Depois de um tempo, Stan os acordou e disse que estavam quase lá. Ao olhar pela janela do helicóptero, ele viu que estavam na área do Mar da Morte, com um enorme furacão no centro. Stan lhes disse que muitos desastres de navios e aviões ocorreram ali. Por isso é chamado de Mar da Morte. O helicóptero continuou balançando para a esquerda e para a direita para evitar furacões e várias tempestades. Stan percebeu que o que as lendas dizem é verdade. O invocador mais poderoso da Terra controla todas as forças da Mãe Natureza neste lugar. E o helicóptero continuou abrindo caminho em direção aos furacões, até que saíram dos limites do Mar da Morte e finalmente alcançaram a fornalha do diabo. Descobriram que era um grupo de pequenas ilhas, mas G notou que havia mais alguém no helicóptero com eles e perguntou se sentiam o mesmo. De repente, Shadow apareceu por trás dele e os atacou, mas ele usou o escudo sagrado para bloquear o golpe dela. Stan invocou seu robô, agarrou Jay e seus companheiros e o robô continuou voando pelo ar atacando Shadow com suas habilidades, mas ela desapareceu antes que pudessem atingi-la. Stan se escondeu dentro do robô e tentou atirar nela com seu raio da morte, e todos tentaram atacá-la com suas habilidades, mas ela os desviou facilmente e continuou atirando no robô até que Stan começou a perder o controle dele. Então Crow apareceu na frente deles, e assim que o viu, Jay usou a mão para invocar a misteriosa habilidade do canhão e pensou que poderia atingi-lo. Mas foi surpreendido por um grupo de corvos flamejantes vindo em sua direção, focando o ataque no robô para derrubá-lo. Então, G lhes disse para irem direto para a fornalha depois que caíssem. Depois disso, o robô pousou em uma praia. Então encontraram o líder dos destruidores com todos os membros se aproximando. Mas todos foram surpreendidos pela aparição de uma garota com cartas vermelhas, dizendo-lhes que acabavam de quebrar 12 regras da ilha, e se apresentou como Bonnie, a gerente da ilha, e os avisaria pela primeira vez. Flame apontou a arma para Bonnie e perguntou se ela sabia quem eles eram. Bonnie afastou a mão dela, apontou o dedo no rosto de Flame e disse que estavam agora em uma das ilhas da fornalha do diabo. Bonnie começou a lhes dizer as regras a serem seguidas na ilha. A primeira regra é: não há luta fora do ringue. A ilha não discriminará entre ricos ou pobres, poderosos ou comuns, e todos devem cumprir as regras. Então, ela foi até o líder e lhe disse que ele e seus seguidores já haviam se graduado na fornalha do diabo, então não havia necessidade de estarem ali.
Então Shadow sacou sua espada e a apontou para Bonnie, mas o líder a impediu e lhe disse que eles tinham que respeitar Bonnie enquanto estivessem na Fornalha do Diabo. Então, os destruidores deixaram a ilha para se encontrarem novamente com G e seus companheiros em outro lugar. Dora e Stan se aproximaram e a agradeceram por salvar suas vidas, mas ela lhes disse que não era nada demais e que os esperaria na área de registro saindo rapidamente. Jay e seus companheiros tentaram segui-la, mas falharam devido à sua alta velocidade e permaneceram perdidos na ilha, sofrendo com o calor e a fadiga. Até que uma pessoa nas costas de um grande camaleão apareceu e se apresentou como Richard, um mercador da ilha, oferecendo-lhes uma carona para qualquer lugar. Jay concordou, após ver a condição deplorável de seus amigos. Depois que subiram nas costas do camaleão e continuaram a se mover, Richard lhes perguntou sobre a causa de sua condição. Dora lhe disse que haviam sido perseguidos e quase morreram. Então, ele lhes contou que haviam chegado ao lugar certo, onde muitos procurados ou condenados à morte vêm se esconder anualmente. Dora lhe disse que não eram criminosos, mas sim observadores da Liga da Justiça. Richard lhe respondeu que não há bem nem mal na Fornalha do Diabo e tudo o que importa ali são as leis. E então, ele começou a lhes contar sobre a guerra entre os observadores e os destruidores que aconteceu há muito tempo. Para minimizar os danos, os dois lados negociaram um cessar-fogo, e os antigos invocadores se uniram e construíram a Ilha da Fornalha do Diabo, longe do mundo. Desde então, qualquer batalha é resolvida pacificamente, conforme as regras da arena, e é estritamente proibido lutar ou usar violência fora dela. Stan percebeu como conseguiram escapar dos destruidores, mas ficou curioso sobre aqueles que quebravam as regras deliberadamente. Richard lhe disse que ninguém ousaria quebrar as regras, pois a Fornalha do Diabo é um lugar sagrado, e quem o fizesse faria inimigos tanto dos observadores quanto dos destruidores. Ao chegarem ao centro da ilha, ficaram impressionados com sua vasta dimensão e esplendor, encontrando vários locais e serviços. Então, seguiram para a entrada da Fornalha do Diabo e acharam uma pessoa em um bar, esperando por eles. Então, Richard desceu das costas do camaleão e lhes pediu para fazer uma pausa. Em seguida, ele se aproximou do dono do bar e sussurrou para que trouxesse boas bebidas. Richard perguntou se sentiam algo mais sobre ele, e eles descobriram que seus ferimentos haviam cicatrizado. Ele disse, esta é a melhor água medicinal de nascente da Fornalha do Diabo. Stan pediu ao barman mais 2 garrafas. Richard riu astutamente, pois não lhes disse que ficariam viciados se bebessem demais. Mas ele os deixou beber o quanto quisessem, então pediu a conta ao dono do bar, que lhes informou que o total das bebidas era de $230 mil. Richard lhe disse que as bebidas seriam por sua conta desta vez, e que ele lhe pediria para retribuir o favor mais tarde. Então, eles continuaram seu caminho pela ilha até chegarem à cidade da Fornalha. Richard começou a lhes falar sobre a cidade, que é conhecida como a Cidade dos Perdedores, pois todos os seus habitantes são aqueles que perderam na Fornalha do Diabo. Atualmente, há descontos em todos os produtos, além de água e pão grátis após cada compra. Stan estava fascinado por tudo o que via ao redor e fotografava tudo em seu caminho, até que se depararam com uma loja de roupas. Dee pensou em comprar algumas, mas Richard lhe disse que aquela loja tinha produtos de má qualidade e o aconselhou a verificar o mercado negro. Ao chegarem ao mercado negro, encontraram as melhores roupas e começaram a verificar os tipos de vestuário, comprando as peças certas para eles. Richard lhes disse que lhes daria um desconto e então sussurrou para o dono da loja que eram iniciantes, pedindo-lhe para trazer os bons produtos. Depois disso, continuaram seu caminho pela cidade e todos pensaram que Richard era uma boa pessoa, pois pagava por tudo o que compravam, e seguiram caminhando até chegarem ao salão de registro. Após a chegada, desceram do camaleão e continuaram o restante do percurso a pé. E no final da estrada, Jay viu a estátua do Tratado de Paz entre os observadores e os destruidores acima do portão de entrada. Ao entrarem na arena, encontraram um grande número de invocadores. Bonnie dava as boas-vindas a todos no palco, e todos reagiam às suas palavras entusiasmadas. Então, ela lhes disse que tinham que passar por um dos 4 portões para se registrarem na competição deste ano. Ao irem ao portão, o guarda lhes informou que o custo da inscrição era de $2 milhões, a ser pago antecipadamente. Jay e seus amigos ficaram chocados com o valor, mas Stan pagou o dinheiro e conseguiu passar. E quando Dora lhe perguntou sobre a origem do dinheiro, ele lhe disse que havia hackeado as contas bancárias de figuras importantes no México. Então, um homem grande se aproximou de Jay, Dora e Mau e lhes disse para fazer fila na outra porta se não tivessem o dinheiro. Ao irem para a outra porta, descobriram que os requisitos para passar eram camelos. Dora, então, transformou-se em sua forma original e conseguiu passar com Dee. Quando Miao tentou entrar, o guarda recusou e lhe disse para fazer fila na terceira porta. Miao foi para a terceira porta, onde os competidores passavam após fazer o teste do medidor de poder. Miao usou o poder do urso para passar no teste e destruir parte do portão. E depois que todos se encontraram lá dentro, foram surpreendidos pela presença de Richard. Ao perguntarem como ele entrou no salão, ele lhes disse que havia entrado pela quarta porta, onde os competidores passam com base em sua reputação, podendo ser políticos, celebridades e aristocratas. Então Stan se surpreendeu ao ver alguém que pensava estar morto. Richard lhe disse que muitas pessoas forjavam a própria morte antes de se registrar para o teste, para garantir que não fossem alvos. Quando Dora lhe perguntou em que categoria ele estava, ele respondeu que era uma celebridade, pensando que era um criminoso famoso na cidade e uma das 10 pessoas mais procuradas do mundo. Mayal descreveu a Fornalha do Diabo como um lugar de mau gosto, devido aos critérios de escolha dos competidores. Então, Bonnie apareceu de uma das portas e lhes pediu para se juntarem a ela, pois iniciariam sua jornada para a primeira estação da competição.
Então, todos ficaram com ela no elevador, e Bonnie lhes apontou a Arena da Fornalha do Diabo, que consiste em 100 andares. A arena da competição abrange os andares de 1 a 20, e fica mais difícil quanto mais descem, mas a recompensa também é maior. Richard ouviu um dos competidores falando que o mais longe que conseguiam chegar era o 3º e o 5º andares. Richard lhes disse que havia participado de 5 edições anteriores, e o mais longe que conseguiu foi o 9º andar. Jay e seus amigos ficaram surpresos com a dificuldade do percurso. Mas Dora se animou e disse que conseguiria chegar ao 100º andar com facilidade, e os competidores riram ao redor dela. Enquanto Jay pensava em qual andar encontraria seu pai, Bonnie lhes disse que há um posto de controle a cada 10 andares, e se alguém falhar, terá que recomeçar do último posto de controle alcançado. Ela então lhes disse que há um hotel de luxo gratuito onde os competidores podem ficar até que a rodada de eliminação comece amanhã. Mio sentiu o cheiro de churrasco e percebeu que havia um restaurante naquele hotel, e todos foram para lá comer. Richard sentou-se com um dos competidores, e um deles zombava dos novatos que foram comer no hotel, pois os testes já haviam começado ao entrarem no posto de controle, já que o líder deste andar é o melhor mestre de armadilhas do mundo. Richard lembrou-se de quando o mestre de armadilhas uma vez envenenou a comida e fez centenas de competidores desistirem devido a problemas estomacais, e lembrou-se de um competidor escondendo várias sanguessugas gigantes nos banheiros. Naquele momento, Jay e seus amigos estavam aproveitando o tempo na piscina. Dora se surpreendeu que ele estivesse sentado na piscina sem trocar de roupa. Ele sentiu vergonha e lhe disse que não estava acostumado a tomar banho com outras pessoas antes, e ainda era um adolescente. Então, Bonnie apareceu novamente pela tela de projeção e mostrou os destaques da arena dessa temporada. E a foto de Hannah apareceu como a melhor jogadora da competição, com sua bola verde de espírito vegetal. E eles ficaram surpresos que ela participaria desta edição, mas ficaram felizes com isso. Jay lhes disse que ela havia avançado muito e que teriam que trabalhar duro para alcançá-la. Eles saíram da piscina, motivados pela competição, e foram para seus quartos descansar antes do jogo de amanhã. Enquanto isso, competidores veteranos observavam seu comportamento, pois estavam cautelosos com tudo ao redor por causa do líder das armadilhas. Enquanto Jay e Dora dormiam tranquilamente em seu quarto, as paredes começaram a desaparecer. Ao acordar, Jay percebeu que a porta e as janelas estavam seladas, armas ocultas surgiam e a parede atrás deles se moveu, revelando lâminas afiadas. Ao perceberem que estavam presos, Dora tentou usar suas armas para destruir a porta, mas não conseguiu danificá-la, e suas armas mágicas se estilhaçaram. Jay então percebeu que todo o quarto era uma armadilha especial. Dora tentou atacar as lâminas afiadas que se aproximavam pelas paredes, mas foi inútil. Jay pensava numa solução até pedir a Dora que invocasse uma chave mestra, conseguindo destrancar a porta e escapar antes que as armas os dilacerassem. No corredor, perceberam que todos os quartos haviam sido atacados. Correram para procurar Meow e Stan. Ao chegarem ao quarto de Meow, foram surpreendidos por uma barata gigante que surgiu sob a porta, quase atropelando a cabeça de Jay. Mas era Meow, tentando escapar da armadilha do seu quarto. Encontraram muitos corredores que conseguiram sair de seus quartos. Ao perguntarem sobre Stan, ficaram surpresos ao saber que ele ainda não havia aparecido. Ao se aproximarem do quarto dele, viram sangue no chão e pensaram que estava morto. Mas se surpreenderam quando ele surgiu de uma das saídas de ar, dizendo que rastejou por lá por meio-dia para chegar ao saguão. Depois disso, todos os competidores sobreviventes se reuniram no saguão e ouviram alguém falar pelos alto-falantes, dizendo ser o líder das armadilhas do primeiro andar do forno. Anunciou que a primeira rodada dos playoffs começaria agora, sem regras. Tudo o que tinham que fazer era vencer, e para isso sair vivos do hotel. Para a surpresa deles, o hotel começou a desabar gradualmente e todos correram. Enquanto isso, Jay e seus amigos fugiam, desviando de armadilhas, até chegarem ao saguão. O chão explodiu à frente deles, e Jay ficou chocado com a enorme cratera. Enquanto tentavam escapar do desabamento, Stan não conseguiu evitar a cratera e quase caiu nas chamas. Mas Dora se virou, usou suas asas para alcançá-lo, e foi agarrada por outros competidores. Andy resgatou alguns competidores, incluindo Niall, mantendo-os no ar. Enquanto isso, o chefe das armadilhas observava pelos monitores, zombando deles por salvarem os outros, pois inevitavelmente cairiam em outros poços. Então, ativou mais armadilhas pelo hotel. Todos os competidores corriam por toda parte. Quando Jay e seus amigos chegaram a uma porta, encontraram palavras escritas nela. Pensaram que eram mensagens de edições passadas para seus sucessores, mas não podiam confiar em nada devido às armadilhas. Ele decidiu arriscar e arrombar a porta. Depois de arrombada, encontraram todos os competidores sobreviventes num grande corredor, com o líder das armadilhas no centro, aplaudindo e os parabenizando por passarem no teste do primeiro andar. Ele se apresentou como Reinald. Ele então disse que 30 pessoas passaram no teste, 49 ficaram feridas e 13 morreram. Alguns se irritaram e o atacaram, mas ele usou o dispositivo de armadilha em suas costas e os imobilizou para espanto de todos. Ele disse aos outros que podiam fazer o que quisessem para acabar com ele, pois não era contra as regras causar sua morte. Em seguida, trouxe caixas de tesouro de madeira para cada um, como recompensa. Jay e Dora abriram a sua e encontraram 3 fragmentos de cristal e um anel. Meow descobriu que seu prêmio era $30 mil e meio diamante bruto. Richard ganhou de um par de sapatos descombinados. Stan relutou, mas finalmente abriu sua caixa e se surpreendeu ao encontrar armas e bombas.
Reynolds então disse que um deles ganhou o grande prêmio, um bilhete para o segundo andar. Em seguida, explodiu a caixa de Stan, mandando todos para o segundo andar após se despedir. Lá, estava muito escuro. Foram assustados por uma garota com uma lanterna que os saudou ao segundo andar do forno do diabo. Era Bonnie, tentando assustá-los. Ela disse para não se preocuparem, que neste andar só haveria jogo limpo, e que ela era a chefe do segundo andar. Acendeu todas as luzes e anunciou que o próximo teste era uma corrida. Eles perceberam que estavam numa pista de corrida gigante. Bonnie disse que não havia restrições nas regras e que teriam que dar 20 voltas na pista. Os primeiros 15 a cruzar a linha de chegada venceriam. Ela lhes daria 5 minutos para aquecer, e a corrida começaria imediatamente. Os corredores começaram a aquecer antes da largada, enquanto Jay ainda pensava. Ele perguntou a Stan como passaria a corrida, já que não havia carros ou aviões. Stan respondeu que tentaria inventar algo e chegar em primeiro lugar. Naquele momento, Richard e os corredores veteranos observavam Jay e seus amigos falarem com arrogância sobre a corrida, confiantes de que venceriam pela experiência. Um deles disse que tinham armas secretas, bicicletas e sapatos de velocidade. Então Bonnie, pelo alto-falante, mandou que mantivessem suas posições, pois a corrida estava prestes a começar. Assim que Bonnie deu o tiro de largada, todos começaram a correr, e Meow estava confiante em si mesma por sua super velocidade. Enquanto isso, o líder dos exterminadores e um de seus capangas estavam no topo da torre de sua sede. O líder decidiu despertar um de seus perigosos invocadores, planejando enviá-lo ao Forno do Diabo para atacar Jay e seus companheiros. Quando a corrida começou no Forno do Diabo, Meow disparou em alta velocidade em sua forma de guepardo, com um esquilo ninja voador ao lado. Jay e Dora voavam pelo ar, aproximando-se de Meow e do esquilo. Entre os corredores estava Hunter Togashi, criador de Hunter x Manga, pego por Bonnie transmitindo a corrida pelo alto-falante e câmeras. Ao perceber que não havia como escapar dos fãs, ele usou suas canetas para desenhar linhas de velocidade, ganhando mais impulso. Então, para a surpresa de todos, Stan avançou na corrida após projetar um foguete para alcançar os 5 primeiros lugares, superando a velocidade de 1000. Ele disse que era um foguete de médio alcance. Conforme a corrida avançava, Jay sentiu que algo ruim estava para acontecer. Os veteranos perceberam que precisavam atrasar os outros para vencer, não igualar a velocidade. Um deles usou sua arma, mirando nas ferramentas dos líderes, fazendo-os tropeçar, incluindo Richard. Ao se aproximar de um deles, o veterano se perguntou o que havia feito, pois pensava que eram amigos. Ele disse que não havia amigos na pista do Forno do Diabo. Então, viu Jay e Dora voando sobre eles e disparou 6 balas de sua arma contra eles. Dora se surpreendeu que as balas o seguiam em todas as direções. Jay decidiu voltar ao corredor com as balas para fazê-las atingi-lo. Enquanto isso, Angelo, o líder do veneno, liberou uma nuvem tóxica no centro da pista, dificultando a respiração dos outros. Quando Nell se aproximou, usou sua forma de cobra para atacá-lo. Angelo saiu ileso e disse que ela não podia penetrar o ar. Ela respondeu que havia encontrado um novo amigo que lidava com o vento. Um esquilo ninja apareceu e usou a técnica do tornado para puxar Angelo, dissipando sua nuvem de veneno. Enquanto isso, um dos corredores usava suas espadas, balançando-as pela pista para impedir a passagem. Stan observava a situação pelo celular, então decidiu ajudar e disparou seu foguete contra o espadachim. Mas ele se surpreendeu que o espadachim conseguiu destruir seu foguete. Ele então se dirigiu a Stan para atacá-lo, mas Togashi o salvou no último momento, bloqueando o golpe do espadachim com sua caneta. Disse que a amizade e trabalho duro são mais importantes que a vitória, e começou a atacar o espadachim com suas palavras mágicas, usando o poder do relâmpago ao colar um de seus desenhos de mangá no corpo do espadachim. E então o finalizou com um golpe nocauteador de tinta após formar uma letra que brilhou à sua frente, dilacerando o espadachim. Depois disso, seus amigos foram até ele, e ele lhes disse que Togashi o salvara do espadachim e pediu seu autógrafo. Então Bonnie apareceu e disse que mais de 15 competidores haviam sido eliminados, o que significava que eles precisavam alcançar o objetivo para declarar oficialmente os restantes como vencedores. Todos ficaram animados e decidiram competir pelo primeiro lugar. Alguns dias depois, Flame e Shadow se enfrentavam na sede dos Destruidores, trocando ataques e usando todas as suas habilidades em treinamento. Uma garota de cabelos brancos os observava até pedir que parassem, entediada com a ideia de que lutavam apenas para passar o tempo. Flame perguntou por que o chefe não os deixava atacar o Forno do Diabo. A garota disse que se esgueirou até lá na noite em que Bonnie os expulsou, mas não conseguiu entrar na arena. Então passeou pelos mercados noturnos da cidade do Forno, comprou lembrancinhas e foi embora. Frustrados com a história dela, Flame e Shadow invocaram os itens que ela comprara, incluindo uma anti-TV. Flame não estava com vontade de assistir, então a garota se aproximou e ligou, apenas para ver Bonnie transmitindo um resumo das lutas da arena da semana passada. Ela anunciou que Mal venceu a corrida do segundo andar, com Jay e Dora em segundo por meio segundo, e Togashi em terceiro. Flame e Shadow ficaram furiosos. Bonnie continuou que Jay venceu a competição de culinária do terceiro andar, graças às suas altas habilidades e especialização em Raymond, que os outros não resistiram.
Enquanto Meow usava sua habilidade de corte para preparar um grande prato de frutas, Stan invocou seu robô para fazer um sundae de sorvete. Após a competição de culinária, os competidores seguiram para o quarto andar, a competição de karaokê. Um astro do death metal tocou Requiem do Inferno, fazendo todos os competidores taparem os ouvidos com grande desconforto. Então Flame atirou na TV enquanto assistia às notícias, enfurecido porque Jay e seus amigos se divertiam no forno do diabo, enquanto eles não ousavam pisar lá. O chefe e seu seguidor se juntaram à conversa dizendo que sabiam que eles não paravam de pensar em Jay e no forno do diabo. O seguidor disse que nunca estiveram lá e sugeriu que o chefe lhes desse uma semana de férias. O chefe concordou e disse que um novo amigo se juntaria a eles. Então, o novo invocador apareceu, e o chefe disse para avisarem Jay, quando o encontrassem lá, que ele havia trazido um presente especial para ele e seus amigos. No dia seguinte, no Forno do Diabo, Bonnie explicou o curso da competição aos juízes, dizendo que 15 competidores haviam chegado ao 5º andar, incluindo o anão Gaudin, o mercador Richard, o esquilo ninja voador, Togashi, o casal Jang Zemming, Lei Jang-Jil, o grande Frankenstein e seu filho, Rob Pipe, Batom do Diabo, Ângelo Veneno, Múmia, TMD, Dora, Meol e Stan. Ela então disse que mais da metade dos eliminados se recadastraram e recomeçarão sua jornada do 1º andar. Um dos membros do comitê pediu para ver a situação em todo o Forno do Diabo, então ela mostrou o modelo de distribuição dos competidores e um dos membros disse que tudo estava indo conforme o planejado. Bonnie então disse que houve 106 flutuações de alta energia em todas as competições e que conseguiu coletar 30 mil toneladas de energia espiritual. O juiz pediu para ativar o programa de sacrifício. Quando Bonnie perguntou para onde ia, ele disse para descer 100 andares no forno. Quando Bonnie chegou ao local exigido, entrou numa sala com energia espiritual, e então foi até um corpo acorrentado e enfaixado de uma deusa chamada Pandora, a fonte de todos os espíritos. Então Bonnie abriu um círculo mágico no chão e pediu que ela aceitasse os sacrifícios de seus filhos antes de inserir a energia espiritual coletada no centro do círculo, com o objetivo de tentar despertá-la de seu longo sono e alcançar a meta oculta da competição do Forno do Diabo.